Os especialistas vão ao plenário do Senado hoje debater a PEC das drogas. A proposta deve ser votada amanhã. André Anelli. O agendamento para segunda-feira da nova sessão de debates temáticos sobre a PEC que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas foi feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele atendeu a um pedido dos líderes do PT, PSB e PSD. Estarão presentes médicos e pesquisadores, além de parlamentares defensores da PEC, como o deputado e ex-ministro Osmar Terra. A proposta já foi debatida em sessão temática no ano passado. Conforme o regimento interno do Senado, a sessão de debates temáticos serve para discussões e deliberações de assuntos relevantes de interesse nacional previamente fixados. Contrário à PEC, o senador Fabiano Contarato afirma que a proposta não inova a legislação e vai continuar a criminalizar a pobreza e aumentar ainda mais a prisão de negros pobres. Porque o recorte é socioeconômico, porque o recorte vai ser a cor da pele, o recorte vai ser os bolsões de pobreza. Aquele pobre, numa boca de fumo, portando uma bucha de maconha, o despacho fundamentado da autoridade policial, eu não tenho dúvida que não vai ser portar para uso próprio, vai ser para tráfico de entorpecente. E aquele filho, aquele jovem que tem uma dependência química, senador Magno, agora ele já não vai poder ser rotulado como apenas dependente, ele vai ser rotulado também como traficante. Entre os que se posicionaram favoráveis à PEC estão os senadores Eduardo Girão, Magno Malta, Damares Alves, astronauta Marcos Pontes, Omar Aziz e Efraim Filho. Na avaliação de Girão, a descriminalização da maconha em outros países aumentou o tráfico e o consumo da droga, inclusive entre menores, e ainda potencializou doenças psicológicas. O consumo explodiu depois da legalização. Acidente de trânsito, eu vi colegas falarem sobre acidente de trânsito, triplicaram em alguns estados americanos, ao ponto do estado de Oregon, um dos exemplos, recentemente, com o aumento de crimes, inclusive, voltou atrás na descriminalização. Então o Brasil está indo numa posição de vanguarda, aprovando, e eu acredito e espero, pelo bom senso dos colegas, que a gente aprove por unanimidade. A PEC deverá ser votada em primeiro turno na terça ou quarta-feira da semana que vem. Uma PEC precisa passar por 5 sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. Depois, mais 3 sessões de discussão são necessárias antes da votação em segundo turno. São necessários pelo menos 49 votos favoráveis de senadores em cada turno para a matéria ser aprovada. Se aprovada, a matéria segue para análise também em 2 turnos da Câmara dos Deputados. De Brasília, André Anelli. Amanda Klein, Cristiano Vilela. Bom, alguns especialistas já têm até indicado que essa aprovação da emenda no Legislativo pode não encerrar o debate no Supremo, né? Agora, na sua visão, Amanda, esse avanço na PEC no Senado, ela pode ser vista, até alguns políticos já têm dito isso, como um contra-ataque no Congresso para tentar barrar até a liberação do porte da maconha pelo STF? É uma resposta ao Supremo, Soraya, sem dúvida alguma, e não terá dificuldade de passar. Eu venho relatando aqui algumas semanas na Jovem Pan que o relator Efraim Filho já diz claramente que há pelo menos 60 votos em plenário para aprovação dessa PEC antidrogas, e ele é o relator, né? E só para lembrar, uma PEC precisa de 49 votos para ser aprovada, para passar no Senado. E na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira etapa, né, do rito dessa votação, essa PEC foi aprovada em votação simbólica, e isso demonstra que já havia uma grande concordância, um grande acordo. Apenas 4 senadores se manifestaram contrariamente na ocasião.
Portanto, se insere também dentro daquele contexto da pauta de segurança, uma pauta de um populismo punitivista muito grande, porque são matérias complexas, mas elas são vendidas de uma forma fácil, como se isso fosse melhorar enormemente a segurança pública no país. A gente sabe que isso não é verdade. Eu me refiro à PEC antidrogas e me refiro também às saidinhas, né, ao fim das saidinhas de preso. Então, são duas matérias de segurança pública que estarão em voga essa semana. O debate sobre a PEC antidrogas e nas saidinhas, provavelmente com o veto sendo colocado em votação, o veto do presidente Lula. Vocês lembram que ele vetou um artigo e esse veto deve ser colocado em votação ainda na quinta-feira, com grande chance de ser derrubado. Todas as recentes pesquisas colocam a segurança pública como a principal preocupação do brasileiro. Eu vejo como nada mais natural que o parlamento venha a se debruçar sobre temas de segurança pública. No caso agora, a PEC das drogas, ela é fundamental para fazer com que haja criminalização não apenas do tráfico de drogas, mas também do porte de drogas, para que isso fique explícito não apenas na legislação, mas constitucionalmente e evite qualquer interpretação distinta por parte do judiciário.